Olá, bom dia, boa tarde, boa noite e boa madrugada. Tudo bem, pessoal? Eu espero que esteja tudo bem com cada um de vocês. No vídeo de hoje estarei falando sobre o primeiro filme do filho do diretor Hayao Miyazaki, que é Contos de Terra-Mar, um filme do estúdio Ghibli, mas sem Hayao Miyazaki. Eu já trouxe aqui no canal outro filme sobre esse diretor, que foi Da Colina Cocorico, um filme simples, mas belíssimo, que trouxe mensagens muito legais. Eu vou deixar o card aqui em cima para vocês conferirem. Mas esse de Contos de Terra-Mar, ele divide opiniões. Foi um filme de estreia do filho do diretor que deixou a desejar. Olá, boa noite, pessoal. Tudo bem com vocês? O meu nome é Marcelo e você está no Cinease. Roda a vinheta. Contos de Terra-Mar é um filme de 2006 do diretor Goro Miyazaki, baseado na série de livros da escritora Ursula K. Le Guin. Hayao já havia expressado seu desejo de fazer adaptações do livro dela no passado, mas ela, sem conhecer o trabalho do diretor, recusou a oferta. Porém, quando o mundo conheceu A Viagem de Chihiro, ela disse estar interessada, mas o diretor não poderia fazer, pois estava muito ocupado com o Castelo Animado, e o projeto caiu nas mãos do diretor Goro Miyazaki. O filme conta a história do príncipe Yaren, que foge do seu reino depois de matar o rei, o seu pai. Ele começou então uma jornada sem rumo, e nas estradas conhece o arquifeiticeiro que o acolhe, e os dois viajam para a casa de Tenar, uma bruxa camponesa que junto com ela mora a menina Teru, que tem uma mancha misteriosa em seu rosto. O filme começa bem agitado, tendo uma guerra entre dragões e mostrando um reino com sua própria mitologia na história, dizendo que antigamente homens e dragões eram um só. A verdade é que essa história poderia ser um prato cheio para o estúdio Ghibli, já que na maioria de seus filmes sempre percorre por universos fantásticos, místicos e com criaturas. Mas infelizmente caiu, muito entre aspas, em mãos erradas. Esses detalhes me lembravam bastante de alguns filmes da época medievais. Poderia até citar aqui erroneamente O Nome da Rosa e entre outros com essa temática medieval. Esse universo ele é bem explorado no início e nós conhecemos algumas informações sobre a própria sociedade em si, e que aparentemente os feiticeiros não são bem vistos por lá. Falando nesse ritmo, parece que o filme entrega uma ótima história medieval com suas histórias fantásticas, mas ele se perde no meio do caminho e os detalhes são até mesmo esquecidos e ficamos apenas com os dramas dos personagens. E apesar de ficar nesse pequeno drama dos personagens, eles são poucos explorados e não têm uma construção concreta. Eles ficam parecendo cópias do que um dia foram os filmes do Hayao Miyazaki. Goro, no final do filme, ele tenta resgatar um pouco da ideia inicial do filme, e que a gente acaba esquecendo depois de tanta trama dos personagens, que parece vindo do nada e parado em lugar nenhum. Toda aquela história da mitologia, da história e tudo mais, vão se perdendo aos poucos no meio do filme. Apesar de vários pontos que não dão certo, tanto pela confusão do roteiro, parecendo uma concha de retalhos, na maneira em que adiciona informações e detalhes para se livrar deles na cena seguinte, mas após esquecem daquela anterior. Eu lembro de ter visto até um vídeo que Miyazaki ele sai no meio da exibição do filme. O Hayao Miyazaki sai da exibição do filme, vai fumar um cigarro e diz assim: "Um filme é para nos impactar, fazer a diferença e não apenas para ser mostrado." Na minha humilde opinião, um filme não é um desastre total. Até porque é impossível tentar comparar o filho com o diretor. Ele pegou um projeto pesado e que acho que poderia ter dado um resultado 100 vezes melhor se tivesse feito pelo pai. Se tivesse caído em mãos mais experientes, no caso, né? A sensação que me deixou desse filme é que ele se parecia literalmente com um jogo. Se ele fosse adaptado a um jogo, seria bem mais visto, seria bem melhor, na verdade. Pois nós temos tantos momentos que ele faz a exploração do cenário, depois vem o vilão, ele tem que vencer o chefe com a destruição dos cenários e tudo mais, e se utilizar de uma maneira de conseguir vencer, pegando alguns feitiços, algumas coisas assim. É exatamente como se fosse um jogo. Até me lembrou um pouco de Shadow of the Colossus, Ico e entre outros jogos também de aventura, outros também de RPG e tudo mais. A produção do filme foi conturbada. A própria escritora não ficou contente que o próprio Hayao Miyazaki não ser o diretor dos seus filmes, mas aceitou, pois ele supervisionaria a produção. Ela contou também que não ficou contente com as mudanças feitas pelo Goro e disse a ele: "Não é o meu livro, é o seu filme,
e mais tarde ela comunicou a insatisfação total com o resultado. Goro já falou publicamente sobre seus problemas com o pai, e com o seu trabalho impactou negativamente sua relação durante a infância. Goro assistiu seu pai trabalhando durante a infância para compreendê-lo melhor, sendo que os dois quase não se falavam. Depois de crescido, o jovem relutou muito para conseguir a carreira de animador, trabalhando bastante tempo como paisagista antes de seguir os passos do pai. Antes da produção de Terramar, ele disse a seu pai: "Você ganha 0 pontos como pai, mas todos os pontos como diretor." É bem complicado, né, pessoal? Quem diria, né? É bem complicado. O cara deixou mais o trabalho, ele quis a importância mais do trabalho, mas olha também a importância dos trabalhos do Miyazaki também, né? Tem os dois lados da moeda, na verdade, né? Mas é como o próprio Goro disse, né? 0 pontos como pai e 100 como diretor. 100 não, todos como diretor, na verdade, né? Pois é, não é fácil. Mas o resultado, acredito que não seja um desastre total. Acredito que nós temos que ter esse reconhecimento do filme e não julgar tão mal assim. Mas enfim, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não se esqueça de deixar o seu gostei e nos seguir no Instagram. Muito obrigado e até a próxima.